Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender como calcular a eficiência de transformação quando eu tenho uma bactéria sendo confrontada com um plasmídio. A primeira pergunta é por que nós precisamos calcular a eficiência de transformação? Devemos lembrar que o processo de transformação mediado pela competência de uma determinada bactéria, ele muitas vezes não é um processo natural. Se nós pegarmos como exemplo Escherichia coli, um cavalinho de batalha muito utilizado nos laboratórios de biologia molecular, nós observaremos que essa competência não é natural. Assim sendo, nós precisamos induzir a mesma de alguma maneira, seja química, física ou uma combinação dessas duas estratégias. Portanto, é necessário avaliar quão bem nós induzimos essa competência dentro do nosso tubinho antes de realizarmos os nossos experimentos. Para isso, nós precisamos aderir a alguns critérios e realizar algumas operações matemáticas ao final. A primeira coisa que nós devemos entender é qual é a nossa unidade de competência. Essa unidade ela vai ser medida em unidades formadoras de colônia, ou seja, colônias em uma placa, uma quantidade mínima de bactérias capaz de produzir uma colônia visível a olho nu após um determinado crescimento celular, por micrograma de plasmídio, ou seja, UFC por micrograma. Se a gente pensar em inglês, Colony Forming Units vai ser CFU por micrograma, mas são as mesmas letras aí utilizadas. Para isso também nós precisamos padronizar o plasmídio, porque nós já vimos na nossa aula de transformação que o tamanho do plasmídio, por exemplo, pode influenciar a nossa eficiência de transformação, a competência celular que nós conseguimos induzir em uma bactéria. Portanto, nós vamos padronizar e utilizar um plasmídio pequeno, preferencialmente uma preparação muito boa do mesmo, que seja altamente superliquidizado. O plasmídio pequeno que nós vamos utilizar é o PUC18, que tem ali seus cerca de 2.685 pares de base. E quais são os valores esperados para a nossa competência? Se nós avaliarmos células comerciais, elas prometem competências altíssimas. Por exemplo, a One-Shot STBL3 da Invitrogen vai prometer 1 vezes 10 à oitava, ou seja, 10 à oitava unidades formadoras de colônia para cada micrograma de plasmídio transformado. A One-Shot Top 10, também da Invitrogen, vai prometer ainda mais, vai prometer uma ordem de grandeza a mais, 10 vezes mais, 1 vezes 10 a 9 unidades formadoras de colônia por micrograma de plasmídio. Ou seja, a gente tem uma promessa ali em transformações químicas que envolvem ordens de 10 a oitava e 10 a nona UFC por micrograma. Quando a gente vai para a eletroporação, entretanto, nós conseguimos aumentar mais uma ordem de grandeza, chegando até 10 a 10 na Electromax DH5-alfa-E. Provavelmente, muitos desses valores ali são obtidos apenas numa condição extremamente ideal, com tudo absolutamente controlado, o que não vai ser verdade no laboratório convencional. Muitas vezes nós vamos atingir ali eficiências de cerca de 10 a quinta ou 10 a sexta quando eu conseguir uma bactéria competente muito boa, quando eu preparo essa competência dentro do laboratório de maneira in-house, digamos assim. E quais são os procedimentos para nós calcularmos a eficiência de transformação? Nós, obviamente, vamos precisar de materiais de laboratório em geral, nós vamos precisar da nossa bactéria e da nossa bactéria que já passou pelo processo de torná-la competente. Ou não, né? Não sei ainda se essa minha bactéria ela já é competente a receber DNA exógeno. Então, neste primeiro momento, nós estamos ali justamente questionando, primeiro, se existe essa capacidade e, segundo, qual é a intensidade, ou seja, quão competente a nossa bactéria ficou. Então, eu vou designar aqui de bactéria competente ou incompetente, porque eu não sei ainda se ela tem essa capacidade. Vamos supor que eu tenha feito uma alíquota de 50 microlitros de bactéria competente. Entendo que esses valores aqui, eles são valores de exemplo. Não necessariamente o meu protocolo vai produzir 50 microlitros em um microtubo. Eu posso produzir 100 microlitros, eu posso produzir 25 microlitros, eu posso produzir 200 microlitros. Isso justamente vai variar protocolo a protocolo. Mas nós precisamos, dentro do nosso protocolo, estabelecer ali este volume para que possamos quantificar essa nossa eficiência. Vamos assumir que nós temos aqui os nossos 50 microlitros ali no tubo de bactéria competente. A esses 50 microlitros, eu vou transformar, por exemplo, também, meio microlitro de um plasmídio PUC18 pequeno, superliquidizado, que está a 10 nanogramas por microlitro. Novamente, essa quantidade de plasmídio ela pode variar. Usualmente, nós tendemos a trabalhar sempre com uma concentração bem baixa de plasmídio sendo transformada quando eu quero realizar um teste, porque a expectativa é que a quantidade de colônias obtidas seja muito grande. Também nós devemos lembrar que após o processo de transformação precisamos adicionar algum meio para
realizar a recuperação dessas nossas bactérias. Essa recuperação, por exemplo, pode ser feita com meio SOC. Esse meio SOC adicionado aqui no nosso exemplo vai ser de 449,5 microlitros. Então nós teremos todos esses reagentes aqui adicionados num determinado tubo. E na hora de plaquear, na hora que eu for adicionar aqui nessa nossa placa de Petri indicada, eu não vou conseguir colocar todo esse volume porque vai ser difícil de espalhar e secar. Portanto, eu vou passar apenas uma fração desse conteúdo para a nossa placa. Por exemplo, 100 microlitros. Então, esse é o nosso setup experimental. Feito isso, plaqueado, eu vou pegar essa minha placa aqui, vou incubar a 16 graus por 37 horas e vou aguardar o resultado. No dia seguinte, passadas as nossas 16 horas após o plaqueamento, eu observo aqui que eu tive uma placa forrada de colônias. Aí eu resolvo contar individualmente, ou seja, observar quantas unidades formadoras de colônia eu tenho nessa minha placa. Eu cheguei ao impressionante número de 100 colônias. Isso é muito? Isso é pouco? Será que isso é bastante quando comparado às nossas possibilidades comerciais ou valores de referência da nossa literatura? Nós precisaremos fazer umas continhas nesse processo. O primeiro objetivo nosso é compreender que a eficiência de transformação ela é medida, como eu falei, em colônias, ou seja, unidades formadoras de colônia, por DNA plaqueado em microgramas. Assim sendo, nós devemos entender que o nosso DNA plaqueado em microgramas ele é calculado como o volume plaqueado, no caso aqueles 100 microlitros que nós passamos, multiplicado pelo DNA que foi transformado em microgramas, dividido pelo volume total transformado. Como que nós podemos começar esses nossos cálculos? Devemos lembrar que a nossa concentração é massa sobre volume, certo? E eu tinha um plasmídio a 10 nanogramas por microlitro, essa é a nossa concentração. A nossa massa aqui é justamente o que eu quero compreender, descobrir, para poder preencher aqui o meu cantinho de DNA transformado. E eu coloquei 0,5 microlitros na nossa transformação. Assim, eu posso simplesmente passar esse nosso 0,5 para cá multiplicando, e eu vou ter que 10 nanogramas por microlitro vezes 0,5 é igual à nossa massa. Eu vou cortar esses 2 microlitros meus aqui e eu vou ter que a minha massa é 0,5 vezes 10, que dá 5 nanogramas, que foi a única unidade que aqui sobrou. Não se desesperem caso vocês falem, não, eu só sei trabalhar com regra de 3. Também não tem problema nenhum. Nós podemos pensar que 1 microlitro é 10 nanogramas, dado que a minha concentração é de 10 nanogramas por microlitro. Eu quero saber que 0,5 microlitros nos trarão X nanogramas. Aí eu só faço aqui a minha multiplicação cruzada e da mesma forma eu vou obter o mesmo resultado de que a massa transformada é de 5 nanogramas. Entretanto, 5 nanogramas não está na mesma unidade aqui que nós deveríamos ter. Nós trabalhamos em microgramas. Portanto, precisamos ali dar uma olhadinha na nossa tabela de prefixos para vocês lembrarem. Percebam aqui o prefixo micro e o prefixo nano. O nano são 10 a menos 9, enquanto que o micro são 10 a menos 6. E aí nós precisamos entender que são 1, 2, 3 casas ali depois da vírgula que nós precisamos nos deslocar. Assim sendo, eu vou andar com a vírgula que está aqui depois do nosso 5, 1 casa, 2 casas, 3 casas. Se nós observarmos aqui, ó, a vírgula estaria aqui nesse ponto, 1 casa, 2 casas, 3 casas. Logo, nós temos 0,005 microgramas de DNA transformado. Podemos avançar aqui no nosso cálculo e observarmos que o nosso DNA plaqueado, então, vai ser o volume plaqueado vezes 0,005 microgramas sobre o volume total transformado. O volume plaqueado está fácil, são 100 microlitros, se vocês lembraram bem, vezes 0,005. Mas qual foi o nosso volume total transformado? Nós precisamos calcular o mesmo. Vamos lembrar que o volume no nosso frasco, ele compreendia 449,5 microlitros de meio SOC, que nós adicionamos para a recuperação da bactéria. 0,5 microlitros vieram do nosso plasmídio e 50 microlitros vieram da nossa bactéria competente, ela já estava nesse volume. Aí vocês armam isso aqui e efetuam essa soma bem simplesinha e vão chegar no valor de 500 microlitros de volume no nosso frasco. Assim sendo, nós podemos falar que o nosso DNA plaqueado são 100 microlitros vezes 0,005 microgramas sobre 500 microlitros. Cortando microlitro com microlitro, multiplicando 100 por 0,005 e dividindo por 500, nós vamos chegar aqui ao passo de 0,001 micrograma de DNA plaqueado.
Então, é este o valor que nós devemos entrar aqui na nossa continha de eficiência de transformação. Portanto, se eu tive 100 colônias por 0,001 micrograma, isso implica que nós tivemos uma eficiência de 100.000 unidades formadoras de colônia por micrograma. Ou, então, se eu gostar de trabalhar com a minha notação científica, eu tenho 10 a quinta unidades formadoras de colônia por micrograma de plasmídio. Se nós compararmos esse valor com o que foi obtido por empresas comerciais, ele pode parecer baixo, mas para uma transformação de uma bactéria competente produzida no laboratório, é um valor bem interessante, já bem razoável, e que permitirá a realização de diversos métodos de biologia molecular com uma alta eficiência. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até mais e bons estudos!